Olá! Se você caiu nessa página, é muito provável que você curta vinhos, tenha interesse, ou esteja com a mente acelerada, não consegue desligar, de repente está tendo enxaqueca aí todo dia, está estressado, ou até tudo isso junto. E nesse vídeo eu vou te mostrar o meu método para degustar vinhos da melhor forma e ainda, de quebra, ser mais produtivo e melhorar sua performance. Tudo isso tomando vinho. E para quem esse método funciona? Para quem tem zero conhecimento de vinhos, para quem já curte, ou para quem já até degusta mesmo, já é um tomador de vinhos aí profissional, mas quer tomar o vinho de maneira plena, aprender realmente a desfrutar do melhor que essa bebida tem. E não só ficar ali julgando, né, dizendo que esse é melhor que aquele, né, julgando e sem estar ali no momento presente, mas estar mais preocupado em julgar do que realmente sentir o vinho. Para quem já me acompanha aí nas redes sociais, né, da Peregrina do Vinho, mas tá só na teoria, ainda não conseguiu entrar em campo, botar em prática todo o conhecimento que eu partilho. Para quem começou a tomar vinho na pandemia, e aí junto com o consumo do vinho vieram também, né, outros brindes aí como estresse, né, preocupações, ansiedade. Então também é para você. E para você que caiu aqui de paraquedas, nunca ouviu falar nessa tal de Peregrina do Vinho, na Carol, mas você tá aí estressado, tá com a mente acelerada, se sente sempre esgotado, dorme mal, acorda mais destruído ainda, vive tendo enxaqueca, outros sintomas, né? E quer saber como se livrar disso. Então também é para você. Acredite que o vinho vai te ajudar nesse processo. E para quem não é, né, que eu quero deixar claro também, para tomadores de rótulos, para quem só quer tomar vinho para ostentar, para ficar postando, se exibindo, não, esse método não é para você. Mas fica tranquilo que tem vários outros métodos por aí que vão atender e superar suas expectativas para estar causando aí nas redes. Eu já ensinei essa minha metodologia tanto para pessoas totalmente leigas, que nunca tomaram vinho, que não gostavam de vinho, né? Tanto para entusiastas até para profissionais da área, né? E todos eles viveram essa transformação, ganharam essa consciência de como o vinho pode ser apreciado de maneira muito mais profunda, né? De uma maneira realmente com atenção plena. E por que uma metodologia diferente? Como que nasceu isso, Carol, né? O que você tem de diferente que os outros não têm? Bom, gente, eu tive a formação clássica, né? Eu sou enóloga, sou mestre em enoturismo, né? E hoje eu tô também, né, me especializando aí nas humanas, né? Então hoje eu sou estudante de psicanálise e instrutora de mindfulness funcional. Mas a minha formação em enologia, a minha bagagem no mundo do vinho é de escolas clássicas. Tanto do novo quanto do velho mundo. Isso quer dizer o quê? Europa, né? Velho mundo. A tradição, né, do setor vitivinícola. Então eu pude estudar em universidades de grande renome, como Bordeaux, por exemplo, e também de Novo Mundo, né, também outras universidades de grande renome, como UC Davis na Califórnia. Visões diferentes, mas muita tradição, muita força, método, competitividade, né, vinho julgado, vinho competitivo, tudo aquilo eu aprendi, né, da maneira convencional, né. Então degustação clássica, dar o diagnóstico, né? Ser praticamente uma cromatografia, que eu que sou da área de química, né? Dar aquele diagnóstico, o que esse vinho é, deixa de ser, blá, 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 né? Essa coisa convencional. E eu tava aí, né? Feliz, satisfeita, porque era a minha referência, para mim era a única possibilidade que havia, né, nesse mundo, esse tipo de degustação, de apreciação, até que veio a pandemia, né? E a pandemia me trouxe também esses mesmos sintomas aí que eu relatei para vocês, né? Eu tinha enxaquecas diárias, não passava, né? Acordava inúmeras vezes durante a noite, né, para ir ao banheiro, mas era um sono péssimo, né? Eu acordava mais cansada do que quando eu ia dormir. Aquela ansiedade, né? Trabalho a mil, né? Até altas horas na internet, porque eu vim, né, para o digital nessa época. Para quem é do digital sabe que a gente fica aqui até altas horas, né? Com a mente a mil, pensando no que eu vou postar, no que eu vou criar, como que eu vou falar, enfim.
E aquilo começou a me consumir de uma forma que quando eu ia deitar, é lógico que a mente não desligava, né? E aí era também insano eu querer pedir pro meu corpo que agora eu faço assim e desliga tudo, né? Que não é assim que funciona na verdade, né? Então eu comecei realmente a ficar esgotada. E em meio à pandemia eu me lembrei, né, do porquê que eu vim parar no mundo do vinho. Eu vim parar no mundo do vinho por conta dos aromas, né? Eu não tomava vinho. O único vinho que eu tomava, né, que eu sou carioca, eu vim pro Rio Grande do Sul para estudar viticultura e enologia. E o único vinho que eu tomava quando eu escolhi estudar enologia era aquele vinho da garrafa PET, o vinho suave de mesa, né? Aquele que é bem um suquinho de uva. Era esse aí, essa referência que eu tinha, né? E vim por conta dos aromas, porque na verdade eu sou técnica em química, né? Sempre sonhei em ser perfumista. E reduzindo bem a história, né? O meu pai que me recomendou que estudasse vinhos, porque ele sim tinha conhecimento de vinhos, e aí, né? Ele conhecia mesmo, entendia, sabia o que tinha por trás, aí a complexidade, né? Por trás de um vinho. E ele me recomendou, Carol, por que você não vai estudar vinhos, né? Porque no vinho também tem essa riqueza, essa complexidade, essa alquimia, né? Que te encanta no perfume. E aí eu fui buscar. Ele me recomendou na época a escola de sommelier, né? E aí eu fui buscar conhecer o que era essa profissão, que eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Em enologia também não, né? Não sabia que tinha uma ciência aí por trás do vinho. E ainda mais aqui no Brasil, né? Nem sabia. Então eu achei a escola de sommelier, entendi o que era a profissão e não me identifiquei. Por quê? Porque era aquela coisa, não tinha alquimia. Era mais o serviço do vinho, a promoção, fazer propaganda, coisa que eu não me identificava, né? Eu sou dos bastidores, do processo, né? Dessa parte mais lúdica por trás, né? E aí então descobri a enologia. E ali sim eu vi, né, que tinha análise sensorial, era na mesma instituição que eu fiz, né, o meu técnico em química. Então, me identifiquei 100%, decidi que ia vim fazer o vestibular, passei, enfim, vim de mala e cuia para a Serra Gaúcha, né? E lá se vão já 10 anos. Então, eu me lembrei durante a pandemia o porquê que eu vim para cá, porquê que eu saí da cidade grande, mudei toda a minha história, né, por essa bebida. E foi pelo sentir, foi pela possibilidade de ir e vir através dos aromas, né? Porque a gente, quem é do nariz aqui começa a praticar, vê que isso é uma realidade. E foi por esse encantamento que eu vim. Só que, no decorrer da caminhada, eu acabei deixando isso de lado, né? Acabei me encantando também, né? Pelo glamour, tudo isso. E acabei me desconectando do que realmente me trouxe para esse universo. Me dei conta também, né, de que eu entrei numa de só fazer jantares gourmetizados, né, aquela coisa, o harmonizado, o que combina, vou fazer com esse prato, esse vinho, vou receber os amigos, entrei nessa, né, de querer. Que foi, Gris? Que foi, Gris? Esse é o Peregris. Tá bom, você quer participar? Tudo bem, então. Tudo bem. Aprovado? Aprovado! Bom, e me dei conta de que eu só queria cozinhar quando fosse realmente nível Masterchef. De que eu só queria tomar vinho nessas ocasiões. Um almoço simples do dia a dia, eu sozinha, né? Durante o dia, em casa, eu não queria tomar vinho. Porque não merecia, aquele momento não merecia um vinho. Então eu entrei nessa de gourmetizar, né? É muito fácil a gente gourmetizar quando a gente fala de vinho, né? Ainda mais dependendo aí da sua escola de formação. Porque normalmente a gente associa, para tomar vinho tem que ser uma ocasião especial. Concordo. Mas o que é uma ocasião especial? O que dita a regra dessa ocasião do almoço ser especial, de uma janta ser especial e um almoço simples sozinho na minha companhia não ser, né? Quem que ditou essas regras? Então eu me dei conta de que eu não estava vendo graça na minha rotina, né? No que era trivial. Então comecei a colocar a mesa para mim, me presentear com um vinho, sim, no almoço, colocar um prato bonito, né, a louça que eu gosto de fazer quando vou receber os outros e não fazia para mim. Comecei a me dar esse presente, um autocuidado, ali, simples, na hora do almoço. Então eu comecei a fazer isso. Então, independente do que eu tinha no prato e do que eu tinha na taça, né, se era um vinho simples, se era um vinho top, se era um arroz, feijão, banana e bife, ou se era, né, algo mais sofisticado, independente, eu valorizava aquele momento e comecei a olhar com olhos, né, de quem quer ver e enxergar aquele momento como especial.
Junto com isso, né, comecei a agradecer também, tomar consciência daquele momento, tá ali com os meus 5 sentidos, né? Então, agradecer pelo que eu tinha, né, na minha mesa, na minha taça, né, naquele momento, tudo era um momento que eu parava, né, e vivia ali aquele momento presente de forma consciente e com todos os sentidos ali a meu serviço, a serviço daquele momento, né? Praticamente uma contemplação, né? E, gente, o sentir começou a se tornar muito diferente. Eu comecei a perceber mais e mais detalhes que passavam despercebidos. Então era sobre estar naquele momento de corpo inteiro, de alma, e sem julgamentos, sem dar nota, sem pensar, ai meu Deus, mas eu tenho uma banana aqui no meu prato hoje simples, ai, será que combinou com esse vinho? Não era sobre julgar, era sobre sentir e acolher o que eu estava sentindo. Desenvolvendo a consciência do que estava passando na minha mente, o que estava aqui dentro, quais eram as minhas emoções, os meus sentimentos, tudo isso, tomando consciência, sem julgar se era certo ou errado. Ah, não vou pensar nisso aqui agora. Não, pensava e tomava consciência e tá tudo bem. Então, eu apliquei o mindfulness nessa minha prática de degustação de vinhos. E foi só o início de muitos encontros, de muitas descobertas, de reencontros, de muita conexão comigo mesma. E desde então eu venho formando os embaixadores da nova era do vinho, que é um movimento, então, que eu criei, que eu acredito nessa forma de degustar o vinho, uma forma empática, uma forma de tomar o vinho com o coração, sem julgamentos, com presença. Hoje você vai aprender o passo a passo dessa minha metodologia. E até quem já degusta vinhos vai ser surpreendido, porque a maneira convencional é muito diferente. Durante essa caminhada no mundo do vinho, nesses 10 anos, eu posso dizer que teve um momento que eu me dei conta que eu tinha me perdido de mim. E nesse despertar, nessa nova forma de degustar, de apreciar o vinho, desse reencontro, eu encontrei algo muito especial, que eu chamo de mindfulness, que é justamente essa contemplação do vinho, né, através do mindfulness aplicado à degustação. E a partir do momento que eu comecei a viver isso, a desfrutar nessa técnica, eu vejo nitidamente que a minha relação com o vinho amadureceu. E não só com o vinho, né, gente? Porque o vinho, ele tem esse poder. Tudo que a gente começa a despertar aqui é aplicado na nossa vida, no geral, né? Porque não tem essa das coisas serem separadas, é tudo uma coisa só. E a partir do momento que a minha visão expande, que eu ganho consciência, isso não vai ficar aqui só, é só quando eu tomo vinho que eu tenho esse olhar. Não, é pra vida, né? Então a minha relação com os outros mudou, a minha relação comigo mesma, o respeito, o zelo, o autocuidado, o amor próprio, tudo isso mudou, né? A partir do momento que eu despertei. Se você vê que esse método é pra você, com tudo que eu tô explicando aqui, se você sentir no seu coração de conhecer, de aplicar esse método no seu dia a dia, eu tenho um curso, né, onde eu ensino tudo isso em 24 horas, que é o melhor, né? Porque a gente sabe que hoje ninguém mais tem tempo pra ficar fazendo cursos quilométricos, né? Então, solução aqui, né? Pra você amanhã mesmo você já começar a olhar o seu redor, o vinho e tudo com outra lente. Na pandemia, muitas pessoas começaram a tomar vinho, mas muitas mesmo, né? E o consumo aumentou consideravelmente. A gente tinha a média de consumo per capita estacionada aí por anos, né, em 2 litros anual, e subiu só nesse período de pandemia para 2,72, né, per capita, que é um aumento assim, gente, muito expressivo. Só que as pessoas só falam dos benefícios de tomar vinho, né? E sim, tem inúmeros benefícios, tá? Mas se você tomar vinho de maneira consciente, né? Porque o vinho é uma bebida alcoólica. Então não adianta eu estar lá super ansioso, né? Tá tendo todos esses problemas aí que eu já enumerei e tá me entupindo de vinho. Inclusive tomando vinho para dormir, por exemplo, que eu sei que tem pessoas que fazem por aí, que acontece nas melhores famílias. Não, gente, isso é perigoso. E eu não consigo omitir essa informação para você. Porque eu sei, né, que isso é uma bomba. E muito provavelmente várias pessoas não despertaram do perigo, que é ficar tomando vinho para dormir.
Porque você está dependente da mesma forma, porque tomando outro remédio, né, que também é super perigoso. Essa dependência não é saudável. E você tomando o remédio, tomando o vinho, você só está trabalhando ali os sintomas, né, visíveis. Você não está trabalhando na raiz do problema. O que está te deixando ansioso? Por que você está sempre sofrendo por antecipação? Ou está lá, né, apegado ao passado, a algo que já passou? Então, se você conseguir estar no momento presente, percebendo que no momento presente, você não precisa já visualizar um acidente quando alguém se atrasa para uma reunião com você, quando alguém se atrasa de chegar em casa. Você não precisa achar que aconteceu um acidente. Você não precisa ficar roendo unha. Você não precisa ficar olhando o celular a cada 5 segundos. Isso não é seu. Isso é só porque você não está no momento presente. Você está a 1000, sofrendo por antecipação, por situações que muito provavelmente não vão acontecer. Quantas vezes, né, eu já não fiz isso? Mas eu montei as inúmeras possibilidades. E se? E se? Aí a gente monta aquele cenário, e se aquele outro cenário? E se? E se? E nada daquilo acontece. Quantas vezes? Ai, Carol, mas como que eu vou desacelerar? Como que eu vou estar no aqui e agora? Me fala, pelo amor de Deus. Tomando essa consciência, percebendo as sensações do seu corpo, percebendo os estímulos. Muitas vezes você acha que está dando conta, que está produzindo um monte, porque você está só ocupado, na verdade. Está fazendo inúmeras coisas ao mesmo tempo. Na verdade, está fazendo nada bem feito e está lá, dando cheque nas suas tarefas. E achando que está sendo produtivo. Só que você não vê resultado. E aí você vai ficando mais e mais estressado. O que eu estou fazendo de errado? Eu trabalho o dia todo, mas eu não rendo. Por quê? Porque você não está com presença. Realmente você não vai ter resultado assim. E já vou adiantando que não tem receita de bolo. Não tem essa de que, tá, Carol, o que você vai ensinar então? Você vai tomar vinho, eu vou lá dar o gabarito e vou ficar bem, feliz, é isso? Não, não é isso. Você aprender a perceber as suas percepções, porque a sua percepção é única. Não tem isso, de que o que a Carol sentiu, eu também vou sentir. Não. De uma vez por todas, a gente precisa entender e a respeitar isso. A opinião alheia. Não tem isso de certo ou errado. Vou ler o contrarótulo e vou ver aqui. Aroma disso, aroma daquilo e eu tenho que sentir. Não, não é isso. O que eu tô sentindo? Eu senti, me lembrei da minha infância. Por que será que tu se lembrou da tua infância? O que tinha lá de cheiro? Né? Alguma comida especial, alguma fruta? Vamos além, vamos perceber. Carol, não viajei na maionese, nada a ver. Não, tá certo sim. É a sua percepção. É com base no contexto, nas suas memórias. E a gente se desconecta disso. E por que muitas vezes vem tantas memórias da infância? Porque na infância a gente era livre, a gente só sentia, a gente estava no momento presente inteiramente, a gente não estava preocupado com conta para pagar, com o que tinha que entregar, nada disso. Então é muito provável que você comece sim a se lembrar de situações da infância. E por isso que eu me encantei, né, pelo universo dos aromas, porque tem essa possibilidade de viajar, né, de maneira controlada, você revisita situações da melhor maneira, né, você revive aquelas memórias. Então é muito mágico. Então tem algo aqui, né, que não é receita de bolo, que não é gabarito, não é sobre ser máquina e dar diagnóstico, esse vinho é assim, tem isso, tem assado, e só dá a descrição técnica. É muito mais do que isso. É sobre você tomar um vinho de mesa e você ficar feliz. Aquele vinho, ele te relembra uma situação. Pra mim, por exemplo, hoje, né, que eu não tomo mais com tanta frequência aquele vinho que eu falei que eu tomava lá no início, né, antes de vir estudar viticultura e enologia, pra mim, quando eu tenho a oportunidade de tomar um vinho desse, me faz muito bem. É um alimento pra alma. É nostálgico pra mim. Assim como é quando eu como um fígado acebolado com purê de batata, que eu sei que muita gente torce o nariz, era um dos meus pratos preferidos na infância. E não tem preço. Sim, pra mim é muito bom. O sabor desse prato pode ser repugnante para inúmeras pessoas. E pra mim é nostálgico, mexe com as minhas memórias. É muito bom. Então não tem como eu julgar
Não tem como eu comparar esse prato com um prato de restaurante estrela Michelin. São sensações diferentes e há momento para tudo, há espaço para tudo isso. E é sobre eu perceber esses estímulos, o que está causando, né, no meu corpo, né, que emoções eu estou sentindo, o que me vem no meu pensamento, o que vem, é sobre isso. E muitas vezes um mesmo vinho a gente pode percebê-lo ainda de diferentes formas, dependendo da companhia que você tá, do ambiente, do seu humor, do seu estado de presença. Então, gente, é um universo infinito. São inúmeras possibilidades, né? E é esse o meu convite para ti, a conhecer esse universo. Inclusive, o que vale para mim hoje pode não valer amanhã, né? Dependendo do meu humor, eu posso tomar um vinho hoje, amanhã já não achá-lo tão bom ou achá-lo melhor, né? Então, é sobre isso, sobre se perceber, sobre perceber as suas sensações, conhecer o seu gosto pessoal, né? Entender por que você gosta disso, por que você não gosta. É um autoconhecimento. Então, se você sentiu que esse método é para você, que você quer colocar o Mindfulness na sua vida amanhã mesmo, entender o passo a passo de como você pode estar aplicando isso, né, no seu dia a dia, no todo, no seu trabalho, na sua vida, né, pessoal, afetiva, espiritual, tudo, porque, gente, na verdade não tem isso, né, não são fatias de pizza, na verdade é uma coisa só, né, então vocês vão entender tudo isso também, né, que consequentemente, de maneira natural, né, você vai estar vivendo isso na sua vida como um todo. É um curso 100% online, com acesso imediato, funciona no seu celular, você vai aprender as características de um vinho, que estilos você mais gosta, como fazer boas escolhas, além de desmascarar muitos mitos, mentiras aí que você ouviu por aí sobre o vinho. Como tomar um vinho e desfrutar do seu melhor, com consciência, de maneira plena, com todos os sentidos. Vai conhecer um pouco da história, da ancestralidade, da sacralidade por trás dessa bebida. Vai descobrir quem é você no mundo do vinho. Por que você gosta e não gosta do que não gosta. O que isso tem a ver com a sua história. Como que você pode amadurecer o seu paladar e não ser aquele chato pra beber. E ainda vou falar também sobre um dos assuntos que mais me questionam, que é a tal da harmonização. Que vinho com tal comida, né? Vou estar ensinando, então, as principais técnicas de harmonização para você também colocar em prática. Como sentir um vinho e não julgá-lo. Como ser tocado por ele. Enxergar o que está por trás do rótulo. Ouvir as histórias. Perceber o seu perfume e ainda ser surpreendido por seus sabores. Ah, Carol, mas eu não tomo vinho ainda. Nesse curso você vai aprender a gostar de vinhos. Eu te garanto que eu vou te fazer gostar de vinho. Se você não gostar, Carol, não é pra mim, não deu, não me identifiquei. Você ainda tem a garantia de 7 dias, né, que você pode degustar esse curso e ver se é pra ti, de fato, se você se identifica, se você tem um resultado aí que eu estou prometendo. Curtiu? Já clica no link aqui abaixo, garante a sua vaga. Você vai receber o acesso imediato, o link no seu e-mail. E vem logo que eu tô te esperando, peregrino. Saúde!